Todos os dias, de alguma forma, desde fevereiro, fim de fevereiro, começo de março do ano passado, todos os dias a gente tem temas ligados à Covid. A gente já falou sobre os mais variados aspectos, a doença em si, os efeitos físicos, o processo de recuperação. Passamos meses falando da expectativa da vacina. A vacina chegou, pessoas estão sendo imunizadas, algumas já receberam a segunda dose. Alguns lugares do mundo já começam a sentir os efeitos da vacinação e a redução de casos. E é o desenrolar de um mesmo tema com inúmeras variáveis. Uma delas fala de como as pessoas estão lidando com os efeitos neurológicos da Covid-19. Nós vamos falar com o Dr. Renato Anguiná, que é neurologista e tem uma expertise muito grande em estudos que falam exatamente sobre isso. Doutor Renato, como vai? Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes e espectadores, né? A gente, sempre que é possível, gosta muito de debater aqui no Bandeirantes Acontece temas ligados ao comportamento. A gente falou, inclusive, essa semana, algo relacionado ao comportamento humano, de não entender que algumas atitudes partem do ser humano, é individual, para tomar decisões no que diz respeito à pandemia e como evitar, por exemplo, o contágio. Mas, para quem já teve o contágio e quem está vivendo a pandemia, não necessariamente teve o vírus, mas vive o desenrolar dos efeitos neurológicos disso tudo. Se eu tivesse que classificar o principal problema que atinge do ponto de vista neurológico as pessoas que tiveram Covid, o que o senhor poderia exemplificar para a gente? Bom, dos pacientes pós-Covid, as queixas que nós temos recebido dos pacientes em consultório, já em ambiente ambulatorial, é óbvio que são aquelas duas que parecem não ter muita importância, mas são importantes, que é o prejuízo no olfato e no paladar, né? E muitas queixas de alteração na atenção e na memória. Então, essas são as duas queixas mais recorrentes dos pacientes pós-Covid, e é bom pontuar uma coisa, não necessariamente dos casos graves. Muitos pacientes tiveram casos leves, né? Muitos que a gente chama oligossintomáticos, com sintomas leves, e que permanecem depois com uma dificuldade de olfato e de gustação, por exemplo. E outros, mesmo com queixas leves ou moderadas, que nem precisaram de hospitalização, refletem depois queixas de memória e atenção. Outras queixas neurológicas aparecem, como distúrbios de sono, ligados a fatores de pessoas que não eram ansiosas, e é interessante que nem estavam ansiosas antes com a doença, né? E depois de ter a doença, elas ficam ansiosas e esses distúrbios do sono ficam mais acentuados. Então, esse pacote geralmente são os mais comuns, e para aqueles pacientes graves que chegaram a ter hospitalização e eventualmente até necessidade de suporte respiratório, muitos desses pacientes têm perda de massa muscular e às vezes com neuropatias associadas, quando ficaram muito tempo no UTI, e aí já são quadros até com queixas neurológicas mais graves. Mas todo esse pacote geralmente acaba procurando depois o apoio do neurologista na chamada síndrome pós-Covid. Doutor Renato, um prazer recebê-lo aqui no Bandeirantes Acontece, a Sônia Bló está falando. O senhor citou, então, prejuízo no olfato, no paladar, atenção e memória. As pessoas têm reclamado muito disso. Mas a gente atribui isso ao vírus ou ao tratamento que a pessoa recebe? Porque muitas vezes as pessoas são hospitalizadas e os próprios medicamentos que elas tomam, eles não... Enfim, eles curam, ajudam a curar a doença, né, a desinflamar o pulmão, mas eles podem trazer outros prejuízos. E quando o senhor fala também sobre distúrbios do sono, a gente percebe muitas pessoas reclamando que desenvolveram até um quadro parecido com depressão. Sim, então, Sônia, muito obrigado por essa pergunta, que é uma oportunidade importante de esclarecer, né, as pessoas. Então, assim, não, isso não tem relação com a medicação, com o tratamento, tanto que um dos sinais precoces, né, na fase aguda da doença,
é a anosmia, ou seja, a perda do olfato e eventualmente do paladar. Muitas pessoas às vezes não estão sentindo nada e desconfiam que estão com Covid e vão fazer o teste, né, para poder confirmar ou não, simplesmente porque perderam o olfato. Então, isso precede, esse tipo de sintomatologia, ela precede, inclusive, o uso de qualquer medicação. E muitos desses pacientes nem chegam a ser hospitalizados e nem chegam a tomar medicação nenhuma, não é? Eles simplesmente passam pela doença e ficam com essas sequelas posteriormente. Mesmo os pacientes hospitalizados que precisam ter cargas de medicamento, de tratamento muito intensos, esses medicamentos não vão ter uma ação direta no sistema nervoso central. Então, o vírus em si é um vírus que tem um certo tropismo. O tropismo ele gosta de algumas vias do sistema nervoso. A gente conhece já o comportamento viral em relação a isso, e por isso que no começo achava-se que era só uma síndrome respiratória, só bem entre aspas, obviamente, né? E hoje a gente sabe que por causa da cascata inflamatória que esse vírus desencadeia, principalmente depois dos quinto, sétimo dia que ele está ativo no nosso organismo, ele desencadeia problemas, por exemplo, cardiológicos e problemas sistêmicos no corpo inteiro e neurológicos também. Muitas vezes, inclusive, na fase aguda, porque eu no começo não falei da fase aguda, com quadros de AVC, de acidente vascular cerebral, né, de derrames. Né? Doutor Renato, boa tarde. O senhor falou a respeito das pessoas que têm problemas aí de perda de memória. E isso, há essa variação, pessoas que não têm esse problema e pessoas que têm, porque em algumas pessoas o vírus atingiu determinada área do cérebro e por isso há problemas com a memória, e essa perda de memória, nos casos verificados, é de coisas recentes, é de coisas antigas do passado, ou a pessoa tem problemas de memória tanto para coisas recentes quanto para coisas antigas? Então, muito obrigado também por essa pergunta. Até nos dá a oportunidade de dizer que, obviamente, hospitais grandes, e dentre eles a própria Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, está desenvolvendo um estudo com pacientes pós-Covid, né? E incluindo nesse estudo o impacto da parte cognitiva, não só na memória, mas da cognição como um todo, e em pacientes com diferentes graus de acometimento, inclusive um grau, vamos dizer assim, mais relevante, e nós não temos ainda, vamos dizer assim, a conclusão desse estudo. A gente tem que lembrar que os médicos, a medicina, a ciência está aprendendo com a doença em desenvolvimento, né? Então, nós temos já vamos dizer assim, a informação e os dados de que dentro da síndrome pós-Covid há um impacto cognitivo, principalmente de memória e atenção, mas alguns desses mecanismos ainda estamos, vamos dizer assim, desvendando. E eu falo isso porque é óbvio que há pistas de algumas regiões do cérebro que são mais acometidas, mas como nós não temos certeza, e ciência é importante nós termos a convicção antes de podermos noticiar ou falar com propriedade, a gente prefere não divulgar ainda essas informações, que ainda são muito mais especulações do que informações propriamente ditas. Mas os estudos estão em desenvolvimento e nós sabemos que o acometimento ocorre, né? Inclusive em pessoas que não tiveram um quadro necessariamente grave da doença. E agora ainda precisamos, vamos dizer assim, depurar melhor esses dados para poder termos uma informação mais segura. Com relação aos distúrbios de sono, e o senhor disse inclusive que muitas vezes provocados tais distúrbios por ansiedade, né, uma ansiedade que atinge pessoas que não estavam ansiosas antes, mesmo com o risco do vírus, não eram ansiosas e de repente desenvolveram um quadro de ansiedade e distúrbios do sono. Há relatos também de pessoas que tiveram sonolência durante o período em que estavam ali enfrentando o vírus, né, e depois, já curadas, porém permaneceram com, digamos, episódios ali, uma coisa meio intermitente de sonolência. O senhor tem verificado isso também nos seus estudos?
Sim, uma das queixas é um cansaço, vamos dizer assim, prolongado. As pessoas continuam com uma sensação, obviamente que não todos, há pacientes que apresentam esse quadro, como se estivessem, vamos dizer assim, ainda se mantendo naquele estado de quebradeira, né, de um estado viral, de uma indispostos, sem vontade de fazer as coisas, que pode, dentro até de uma das perguntas que foram feitas anteriormente, se confundir até com quadros depressivos. Isso pode acontecer sim, né? Mas sabemos de algumas pessoas que não têm nenhum, assim, não se encaixam em diagnóstico de um quadro depressivo, mas eles mantêm esse cansaço e essa diminuição do rendimento pós-Covid também. Isso faz parte do pacote, incluindo a sonolência. Doutor Renato, então as pessoas, a gente sabe que alguns medicamentos estão surtindo um bom resultado, né, durante o tratamento, no caso da pessoa ser hospitalizada. Os médicos normalmente, enfim, falam para tomar uma dipirona, para até a pessoa se passar dor, para a pessoa se recuperar, mas essa coisa do pós, a pessoa que teve ou está com o Covid-19, que está em casa se recuperando, ela já pode se antecipar aos problemas neurológicos e procurar um especialista nisso também? Veja bem, se ela, como eu falei, a síndrome pós-Covid, ela não apresenta só problemas neurológicos. Tem pessoas que ficam com sequelas, por exemplo, motoras, né, muito mais por parte de massa muscular, que é neurológico, mas é um pouco também relacionado ao fisiatra, e o fisiatra às vezes vai precisar, assim como o neurologista, da ajuda de uma reabilitação com um fisioterapeuta, por exemplo. O fisiatra é médico, o fisioterapeuta todo mundo sabe, é o profissional da fisioterapia, né? Assim como existem pessoas que ficam com problemas cardiológicos ou respiratórios, que reclamam, que continuam, por exemplo, andam uma quadra e isso depois de um mês, 2 meses terem se recuperado da Covid e continuam com uma dificuldade respiratória quando fazem um pequeno ou médio esforço. Então, depende da queixa que esse indivíduo vai ter, ele vai ter que procurar um médico adequado para a sua queixa. Esse pacote que nós comentamos anteriormente ficaria para procurar um neurologista. Foi muito interessante o senhor falar isso, porque alguns relatos também falam em sequelas fígado e pâncreas. Faz sentido? Então, veja bem, a partir do momento que nós temos aquela cascata inflamatória e a doença passa a ser sistêmica, outros órgãos poderiam ser acometidos, né? Inclusive, tem pacientes que vão para a diálise durante a internação, que é o acometimento renal, né? Pacientes mais graves. Então, e tem pessoas que, inclusive, na fase aguda, às vezes até começam se manifestando com quadros de diarreia, por exemplo, né? Um quadro viral de diarreia, e mantém um quadro de diarreia 2, 3, 4 meses depois da cura da fase aguda da Covid, né? Então, essa miscelânea, vamos dizer assim, de órgãos acometidos pode ser, vamos dizer assim, muito variada. Esses que a gente comentou anteriormente são os de predileção, que o vírus geralmente deixa mais sequelas, mas, repito, nós estamos aprendendo a cada dia com uma doença que está em curso, não só está em curso, como produzindo variantes de vírus que vão levando a padrões de doença, às vezes um pouco diferentes, né? Então, a gente pega lá no começo, 1 ano atrás, era um padrão de doença que acometia de maneira bastante grande pacientes idosos e aqueles que tinham fatores de risco para a doença, e hoje nós já temos um perfil bastante modificado, pessoas entre 40, 50 e 55 anos acometidas, e incluindo jovens de 20 anos, adolescentes, pessoas de 30 anos, que inclusive às vezes vão a óbito, tem quadros graves. Então hoje o padrão da doença mudou, a agressividade da doença mudou, e o espalhamento da doença é muito mais rápido e agressivo. Doutor Renato, o ouvinte Leonardo Mota, ele conta aqui que o irmão dele teve Covid em abril e quase um ano depois, né, já vai inteirar um ano, ele continua sem recuperar.
o olfato e o paladar. E eu queria saber do senhor se o que a pessoa deve fazer, esperar, porque em algum momento essas capacidades voltarão. Isso vale também para o caso de quem tem problemas com a memória. Em algum momento tudo voltará ao normal ou necessariamente é preciso buscar algum tratamento? Eu sempre oriento quando há uma queixa que fica persistente, é importante seguir com um profissional que possa tentar entender o que está acontecendo e auxiliar dentro do possível uma reabilitação desse paciente. E em alguns casos, quando, por exemplo, tem alterações cardiológicas ou neurológicas de outro tipo, ou da parte respiratória, às vezes até vão precisar de medicamentos de suporte para esse indivíduo na pós-fase aguda, né? Então é importante ter o acompanhamento de um médico da área para poder, vamos dizer assim, dar o suporte necessário para cada paciente e sua necessidade. Porém, nós ainda não temos a resposta definitiva se haverá possibilidade de uma recuperação parcial, total, ou se não haverá recuperação. Repito, e é importante dizer isso, os médicos e os cientistas eles estão lidando com uma doença nova, uma doença bastante agressiva, e nós temos uma velocidade de aprendizado, uma curva de aprendizado sobre a doença altíssimo, muito rápido. Por exemplo, nunca na história da humanidade houve a possibilidade de se produzir vacinas com a velocidade que ocorreu agora, no meio de uma pandemia. Então, a ciência está trabalhando de maneira vigorosa, porém, no meio do furacão, né? Então, você tentar resolver os problemas que vão, às vezes, surgindo, você resolve, consegue que as pessoas sobrevivam, mas elas sobrevivem e têm sequelas, coisa que no começo a gente não tinha isso muito bem mapeado, agora nós temos. Então, nós vamos trabalhando de maneira contínua para entender cada vez mais o que o vírus, como o vírus acomete o nosso organismo e o que nós devemos fazer para minimizar esse dano durante a fase aguda e posteriormente a ela. Doutor Renato, eu prometo que a última de minha parte. São centenas de participações de ouvintes aqui perguntando coisas das mais diferentes frentes aí da Covid, mas uma me chamou bastante a atenção. O estudo contempla, o estudo dos quais o senhor já participou, os estudos dos quais o senhor já participou, teve oportunidade até de ter acesso, já contemplaram a seguinte situação: a pessoa não teve Covid ou foi assintomática e foi acometida por algum tipo de problema neurológico, por exemplo, desenvolveu síndrome do pânico, pelo medo de pegar o vírus ou por algum problema que tenha havido na família relacionado à doença? Há vários estudos durante esse último ano. A produção científica nesse ano em relação à Covid, vocês devem imaginar que é monstruosa, né? E muitas delas com o acesso aberto para a comunidade científica. Então, diariamente saem inúmeros artigos e trabalhos sobre o impacto da pandemia, não só do ponto de vista da doença em si, mas de tudo que está em torno da pandemia, inclusive de aspectos do impacto, vamos dizer assim, psicológico e psiquiátrico, né? Então, pessoas, inclusive, que têm doenças psiquiátricas já pregressas, elas sofrem muito com o isolamento social, com a dificuldade de ter o contato direto com os seus terapeutas, estarem isolados, muitas vezes sozinhos. Imagina uma pessoa que sofre de depressão e tem que ficar sozinha. Então, a produção dessas circunstâncias diferentes que nós estamos vivendo, obviamente cria quadros de ansiedade, também de distúrbios de sono, síndrome do pânico, depressão, todos esses impactos, mesmo que a pessoa não tenha tido contato com o vírus, mas só o medo de ter a doença já é o suficiente. O noticiário sempre, nós não temos tido notícias boas faz muito tempo, né? Doutor Renato Anguinar, neurologista, com um bate-papo super esclarecedor para a gente aqui. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. No Bandeirantes Acontece, até uma próxima. Eu agradeço e fico à disposição de vocês sempre que for necessário.
Obrigada, doutor Muito Renato. obrigado e um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado. Boa, Naldinho. Bandeirantes acontece. Diga, Sônia, te interrompi Ronaldinho. e lhe dei uma vinhetada. Ah, Fale. adorei a vinhetada, é linda sempre essa vinheta. Não, é que os nossos ouvintes, como você mesmo ressaltou, participaram maciçamente, estão participando e da entrevista gostaram muito. Só destacar aqui os relatos do Rui Andrade. Tive Covid em dezembro. Tem 60 anos, diabetes, hipertensão. Ele perdeu o olfato e o paladar, está ótimo agora, graças a Deus. Fabiano Pimentel perdeu o paladar por 4 dias. Está ótimo, mas diz que ficou com medo de ver um jaleco branco na frente dele.